Você já sentiu que está perdendo algo essencial, mas não consegue explicar exatamente o que? Como se a vida estivesse passando por você em alta velocidade, enquanto você continua parado no mesmo lugar? Talvez hoje seja só mais um dia. Mas e se eu te dissesse que esse só mais um dia pode ser o ponto de virada ou o começo do seu maior arrependimento? Jim Rohn dizia: a dor da disciplina pesa gramas, mas o arrependimento pesa toneladas. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje. Você está prestes a descobrir o que realmente está te segurando. E não é o que você pensa. Não é a falta de talento. Não é a economia. Não é a sua infância. É algo bem mais perigoso. Porque é invisível. É o hábito sutil, quase imperceptível de adiar, de aceitar menos, de se acostumar com uma versão medíocre de si mesmo. E enquanto você faz isso, outros homens lá fora estão construindo a vida que você sonha. Não porque são melhores, mas porque tomaram uma decisão. Eles mudaram. Você não. E isso, meu amigo, tem um preço. Eu sei que essa introdução já foi um soco no estômago. E era para ser. Porque talvez esse seja o alerta que você precisava. A partir de agora, a gente vai mergulhar numa jornada de transformação pessoal. E atenção, esse vídeo não é só mais um papo motivacional. É um espelho, um confronto e também um convite. Será que você vai continuar adiando ou finalmente vai fazer o que precisa ser feito? Fica comigo até o fim, porque hoje você vai entender o que está em jogo. E se você já sentiu que poderia ser mais, viver mais, impactar mais, então talvez o que você vai ouvir aqui seja exatamente o que pode salvar sua vida. E antes da gente continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Comenta aqui embaixo se você já passou por aquela sensação de estar preso, mesmo sabendo que tem mais potencial dentro de você. Eu quero ler o que você sente. Agora sim, bora continuar. Você sabe qual é o verdadeiro hábito que destrói o potencial de um homem? Não é preguiça. É auto-engano. É achar que está tudo bem quando, na verdade, você está se afastando do homem que você deveria ser. É dormir tranquilo sabendo que tem sonhos morrendo dentro de você. Isso não é vida. É anestesia. E ela vem em forma de redes sociais, séries em excesso, desculpas bem contadas. Mas sabe o que dói mais? Ver o tempo passar e perceber que você poderia ter mudado. Poderia ter feito diferente. Mas escolheu não fazer. Por isso, o que você vai ouvir aqui hoje pode te livrar de um destino amargo. A escolha está nas suas mãos. E ela começa agora. Você já percebeu como a maioria das decisões que mudam uma vida não acontecem em momentos épicos? Não são feitas no palco, sob aplausos, nem durante grandes viradas cinematográficas. Elas acontecem no silêncio, no intervalo entre um pensamento e outro. Quando ninguém está vendo. Quando você está sozinho com seus próprios conflitos. É nesse intervalo que você escolhe entre levantar da cama ou apertar o soneca. Entre falar o que precisa ser dito ou engolir mais uma vez. Entre enfrentar seus medos ou inventar uma desculpa que até você já cansou de acreditar. E é aí que mora o perigo. Porque enquanto você adia, a vida não espera. Ela continua. Os ponteiros não param. E o mundo não perdoa quem hesita demais. Você pode até pensar que está seguro na sua zona de conforto. Mas a verdade é que ela é uma prisão disfarçada de estabilidade. Ela te embala, te embriaga e lentamente te destrói. Porque nada apodrece mais rápido do que um homem parado. E sabe o que é pior? Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica sair. Porque você vai acumulando micro-arrependimentos, coisas que você deixou de fazer, palavras que não disse, riscos que não correu. Eles se empilham. E um dia você acorda e percebe que virou um estranho para si mesmo. Um cara que sonhava alto, mas que foi se apagando aos poucos. Não por falta de capacidade, mas por falta de decisão. E essa é a chave de tudo. Decisão. O que separa o homem que constrói uma vida extraordinária do homem que apenas sobrevive é a coragem de decidir. Decidir mudar, mesmo sem garantia. Decidir agir,
mesmo com medo. Decidir crescer, mesmo sem apoio. E não se engane, ninguém vai decidir por você. Ninguém vai te resgatar. A responsabilidade é sua. Sempre foi. Sempre será. E é exatamente por isso que tanta gente fracassa. Porque esperar o momento certo, o incentivo certo, o cenário ideal, é uma armadilha. Eles nunca chegam. O que existe é o agora. Cru, imperfeito, incômodo, mas real. E é nesse agora que você precisa agir. Acordar, encarar, virar a mesa. Porque cada dia que você passa repetindo os mesmos padrões é um dia a menos de vida. E sim, isso soa duro. Mas a verdade é dura mesmo. E você merece encará-la de frente. Porque se continuar fugindo, vai acabar lá na frente se perguntando: por que eu não comecei quando ainda dava tempo? Só que aí talvez seja tarde demais. E eu não quero isso pra você. Porque se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque tem algo dentro de você que ainda pulsa. Uma voz que diz: ainda dá tempo, vai. E é com essa voz que você precisa se conectar. Porque no fim, não é o mundo que vai te impedir. É você mesmo. Tem uma coisa que quase ninguém te conta sobre sucesso, mudança e crescimento pessoal. A dor vai fazer parte do processo. Sempre. Não existe evolução sem desconforto. E se alguém te prometeu o contrário, mentiu pra você. Sabe por quê? Porque mudar significa romper com o que é familiar. E tudo que é familiar, mesmo que seja ruim, nos dá uma falsa sensação de segurança. É por isso que tantos homens permanecem em empregos que odeiam, relacionamentos que os destroem, rotinas que os sufocam. Não porque querem, mas porque têm medo do vazio que vem quando decidem sair. E esse vazio, meu amigo, é o espaço onde a verdadeira transformação acontece. É nele que você vai se encontrar, ou se perder de vez. E é por isso que tanta gente volta para a zona de conforto. Porque encarar esse buraco interno exige coragem, exige disciplina, exige fé num futuro que ainda não existe. E poucos estão dispostos a pagar esse preço. Mas se você quer viver uma vida diferente, precisa entender isso agora. Ou você sente a dor da mudança, ou vai sentir a dor do arrependimento. Uma das duas vai te acompanhar. E só uma delas te leva para frente. A outra vai te manter preso ao passado, remoendo o que poderia ter sido. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? É que você vai ver outras pessoas, talvez menos inteligentes, menos capacitadas, conseguindo. Não porque são melhores, mas porque não hesitaram. Porque decidiram agir mesmo sem saber o que vinha pela frente. E cada conquista delas vai ser um lembrete silencioso de tudo que você poderia ter feito. Cada vitória alheia vai doer, não por inveja, mas por frustração. Porque você vai saber que também tinha o que era preciso, mas escolheu esperar. E aí a vida começa a te cobrar. Não de uma vez, mas aos poucos. Com oportunidades que não voltam. Com relacionamentos que se desgastam. Com um corpo que já não responde como antes. E quando você se der conta, já não será tão fácil recomeçar. Por isso, a hora é agora. Não existe depois para quem quer viver com propósito. Não existe tempo ideal para quem entendeu que a vida é frágil demais para ser desperdiçada com adiamentos. E sim, é assustador. Mas mais assustador ainda é imaginar como será sua vida se nada mudar. Pense nisso. Como será sua vida daqui a 5 anos se você continuar fazendo exatamente o que faz hoje? Visualize. Sinta. Essa é a imagem mais poderosa que você pode criar, porque é ela que vai te mostrar o que realmente está em jogo. E talvez você perceba, com um frio na espinha, que continuar como está é a pior escolha de todas. E é aí que a mudança começa. Não no planejamento, mas na dor de imaginar o que vai acontecer se você não fizer nada. Agora deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha coragem de dizer. A maior ameaça da sua vida não são seus inimigos, nem os problemas externos, nem as crises lá fora. A verdadeira ameaça é a versão de você que se acomoda, que negocia com seus princípios, que se conforma com menos. Essa versão sua é traiçoeira, silenciosa, e sabe exatamente como te convencer a desistir.
Ela vem com argumentos lógicos, disfarçados de bom senso. Você já tentou o suficiente. Não vale a pena tanto esforço. Você merece descansar. E é assim que ela vai vencendo, pouco a pouco. Um dia você deixa de se exercitar. No outro, cancela aquele projeto. Depois começa a aceitar migalhas em vez de buscar o que realmente quer. E sem perceber, você vai apagando o fogo dentro de si. Vai se tornando aquele cara que um dia sonhou alto, mas hoje vive no piloto automático. E isso, meu irmão, é o maior desperdício que um ser humano pode cometer: abandonar a si mesmo. Porque quando você desiste de crescer, de lutar, de evoluir, você começa a morrer por dentro. E o pior é que o mundo ao seu redor começa a refletir essa morte interna. Suas relações esfriam, suas finanças estagnam, seu corpo enfraquece, sua energia desaparece. E aí vem aquele pensamento traiçoeiro: talvez essa seja só a vida real. Mas não é. Isso é apenas a vida de quem aceitou se render, de quem deixou de lutar, de quem perdeu a fé em si mesmo. Mas e se eu te dissesse que você ainda pode virar esse jogo? Que existe uma força dentro de você adormecida, esperando ser despertada? Essa força não vem de fora, não vem de ninguém. Ela nasce quando você decide parar de se trair. Quando você olha no espelho e diz: chega. Chega de prometer e não cumprir. Chega de planejar e não executar. Chega de começar e não terminar. Porque a verdade é uma só: ninguém vai te respeitar até que você se respeite. E respeito começa com disciplina. Com escolhas pequenas, diárias, mas consistentes. Começa quando você troca prazer imediato por realização duradoura. Quando você para de viver como vítima e começa a agir como protagonista. É isso que transforma um homem comum em alguém que inspira. Alguém que deixa legado. Alguém que no fim da vida pode olhar para trás com orgulho, não com arrependimento. E se tudo isso está soando forte para você, ótimo. Significa que ainda há tempo. Que ainda existe um coração batendo aí dentro, pronto para reagir. Mas ele precisa de uma faísca, de um movimento. Porque o pior não é cair. O pior é se acostumar com o chão. Você já parou para pensar como as grandes quedas da vida quase nunca começam com um grande erro? Elas nascem de pequenas concessões, pequenas escolhas erradas feitas dia após dia, que parecem inofensivas no momento, mas que juntas criam um abismo. É como deixar uma torneira pingando. Um dia, tudo parece sob controle. No outro, você está com a casa inundada. E é exatamente isso que acontece com sua disciplina, seu foco, sua identidade. Você começa abrindo exceções. Hoje você pula o treino. Amanhã acorda mais tarde. Depois inventa uma desculpa para não cumprir o que prometeu. E sem perceber, você está virando alguém que não confia mais na própria palavra. E isso é devastador. Porque quando você não acredita em você, nada mais importa. Nenhum plano sobrevive a isso. Nenhum sonho resiste. E o mais cruel é que esse processo é invisível. Ninguém vê. Ninguém vai te julgar por isso. Mas você vai sentir. Vai sentir quando olhar para alguém determinado e perceber que você também poderia estar ali. Vai sentir quando deitar à noite com aquela angústia estranha de estar vivendo pela metade. Vai sentir quando perceber que não é o tempo que está passando rápido. É você que está ficando para trás. E tudo isso por causa de uma pequena escolha. Uma única decisão que parecia inofensiva. Mas não era. Porque cada escolha, por menor que seja, te aproxima ou te afasta do homem que você quer ser. E o mais louco é que você sabe disso. No fundo, você sempre soube. A gente sente quando está fazendo o certo. E também sente quando está se sabotando. O problema é que a autossabotagem vem com recompensas imediatas, conforto, alívio, prazer momentâneo. Já a disciplina cobra um preço antes de entregar os resultados. Ela exige esforço sem aplauso, luta sem plateia, persistência sem garantias. E é por isso que tanta gente desiste. Porque não vê retorno rápido. Porque quer mudança sem processo. Mas não existe milagre sem movimento.
Não existe sucesso sem sacrifício. E a diferença entre quem chega lá e quem fica pelo caminho não está no talento. Está na capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não tem vontade, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém está olhando. Porque é aí que o verdadeiro caráter é forjado. No silêncio, no desconforto, na constância. E se você entender isso, vai perceber que o caminho da mudança não está lá fora. Está em cada pequena escolha que você faz. Está em dizer sim para o que te fortalece e não para o que te enfraquece. Está em ter a humildade de reconhecer onde você caiu e a coragem de se levantar. Às vezes, tudo o que um homem precisa é de um ponto final. Um basta. Um corte na linha do tempo que diga com clareza: daqui para frente minha história muda. E se tem uma coisa que separa os que vencem dos que vivem repetindo ciclos, é a decisão firme de mudar. Não uma decisão emocional, impulsiva, daquelas que duram até o próximo desafio, mas uma decisão sólida, consciente, do tipo que vem de dentro, do tipo que nasce quando você entende que ninguém vai fazer isso por você, que não existe salvador, mentor, amigo ou motivação externa que vá resolver sua vida. Existe só você, sua escolha e a sua disposição em pagar o preço. Jim Rohn dizia que disciplina é a ponte entre objetivos e realizações. E essa ponte só é construída quando você diz: eu estou cansado de viver pela metade, cansado de aceitar menos, cansado de adiar. E quando essa decisão acontece de verdade, tudo muda. A forma como você fala muda. Como você se comporta, como você se enxerga. Porque a identidade muda junto. E identidade é o que sustenta uma mudança duradoura. Quando você se vê como um homem disciplinado, não precisa mais se forçar tanto. Você simplesmente age de acordo com quem acredita ser. E é por isso que essa escolha precisa vir acompanhada de uma afirmação. Algo que você repita para si mesmo até que se torne parte de quem você é. Então agora, se esse vídeo está te tocando de verdade, eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu decido mudar hoje. Escreve isso. Com firmeza, com intenção, com a coragem de quem está disposto a sair do ciclo, porque escrever é declarar. E declarar é o primeiro passo para tornar real. Não importa se você já tentou antes e falhou. Não importa se o mundo duvida de você. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Porque a verdade é que a maioria das pessoas não fracassa por falta de habilidade, mas por falta de decisão. Por medo de romper com o que é confortável. Por preguiça de encarar a própria verdade. Mas você não precisa seguir esse caminho. Você pode ser diferente. E tudo começa com um ato simples de comprometimento. Um ato de coragem. O mundo não precisa de mais homens inteligentes, bem-intencionados ou cheios de planos. O mundo precisa de homens que decidem, que agem, que se levantam mesmo quando estão com medo, que constroem, mesmo quando estão cansados, porque esses são os que mudam o próprio destino. Então agora é com você. Faça essa escolha real. Escreve ali embaixo: eu decido mudar hoje. Sem hesitação, sem vergonha. Apenas com a certeza de que esse pode ser o dia em que tudo começou a mudar. A verdade é que existem dois tipos de homens nesse mundo: os que reagem à vida e os que decidem moldá-la. Os primeiros vivem como folhas ao vento, indo para onde as circunstâncias os empurram. São reféns do externo, das notícias, da opinião alheia, das crises. Já os segundos, esses são raros, porque eles entenderam algo simples, mas poderoso. A vida não melhora por sorte, ela melhora por intenção. E essa intenção começa com autoconsciência. Você precisa saber onde está para saber para onde ir. E precisa assumir responsabilidade total por sua realidade, por mais dura que ela seja. Porque enquanto você culpar os outros, o sistema, a infância, o chefe, o governo, você está entregando seu poder. E um homem sem poder é um homem apagado. Ele fala baixo, ele anda curvado, ele evita o espelho. Mas quando esse homem recupera sua responsabilidade, ele acende. Ele ganha presença,
Ele se torna respeitado, não pelos gritos, mas pela postura. E é isso que você precisa buscar: presença, força interior, firmeza. Isso não tem nada a ver com gritar mais alto, parecer durão ou exibir conquistas. Tem a ver com ser alguém que se banca, que honra o que fala, que faz o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. E isso, cara, começa com pequenas vitórias diárias. Não precisa esperar a segunda-feira, o novo ano ou o tal momento ideal. Começa com o despertador, com aquele prato que você escolhe, com o celular que você deixa de pegar logo ao acordar. Cada escolha conta, cada uma te aproxima ou te afasta do seu propósito. E se esse vídeo está te ajudando a ver isso com mais clareza, se está te fazendo refletir, se você está sentindo aquele incômodo que só aparece quando a verdade bate na porta, então já deixa o like aqui agora. Não é só um botão, é uma forma de você dizer: isso aqui faz sentido para mim. E sim, faz diferença. Porque quando você curte, você mostra pro algoritmo e para mim que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas que estão na mesma batalha interna. É o mínimo que você pode fazer se sentiu que essa mensagem mexeu contigo. E agora, volta a pensar nisso. Quem você está escolhendo ser quando ninguém está vendo? Esse é o verdadeiro termômetro do seu futuro. E a resposta, por mais desconfortável que seja, está sempre aí dentro. Você pode ignorá-la por mais algum tempo, pode fingir que não sabe, pode continuar adiando, mas em algum momento ela vai gritar tão alto que você não vai mais conseguir fingir. E nesse momento a única coisa que vai importar é: você vai ter coragem de ouvir? Tem uma pergunta que você precisa se fazer com urgência: quanto está te custando continuar como está? Não em dinheiro, mas em tempo, em energia, em paz de espírito. Porque existe um custo silencioso em não agir. E ele é mais alto do que você imagina. Cada dia que você adia uma decisão importante, você está pagando com algo que nunca mais volta: o tempo. Tempo que você poderia estar construindo, evoluindo, vivendo com intensidade, mas que está sendo desperdiçado em distrações, vícios, rotinas vazias. E sabe qual é a tragédia disso? É que no começo, esse custo é invisível. Ninguém te cobra na hora. A vida não te multa por assistir mais uma série, por rolar o feed mais meia hora, por evitar aquela conversa que precisa acontecer. Mas depois de um tempo, a conta chega. E ela não vem em parcelas pequenas. Ela vem em forma de oportunidades perdidas, relacionamentos falidos, autoestima destruída, saúde comprometida. E nessa hora você percebe: tudo aquilo que parecia não ter problema era, na verdade, uma escolha cara demais. A procrastinação, o medo, a inércia, tudo isso cobra juros altíssimos. E o mais cruel é que você só percebe quando já perdeu demais, quando já está cansado, sobrecarregado, frustrado, quando olha para a vida e não se reconhece mais. E aí, infelizmente, muitos homens se entregam. Desistem de tentar, aceitam viver pela metade e passam o resto dos dias tentando justificar para si mesmos porque não fizeram diferente. Mas a verdade é simples: eles pagaram o preço da inação. E esse é o preço mais alto que existe, porque ele vem acompanhado de algo que não tem cura: o arrependimento. E arrependimento, meu amigo, não tem como consertar. Você pode até mudar depois, pode até tentar recuperar o tempo, mas nunca vai apagar a dor de ter desperdiçado o que não volta. Por isso, se você ainda está respirando, ainda tem tempo. Mas esse tempo é limitado. Ele não vai esperar você se sentir pronto. Ele não vai se alinhar com seus medos. Ele vai passar, como sempre passou. E ou você o aproveita, ou o assiste escorrer pelas mãos. O mundo não vai parar para te dar uma segunda chance. Ele vai continuar girando, com ou sem você. E é isso que torna o agora tão valioso. Porque é o único momento que você realmente tem. O passado já foi. O futuro é incerto. Mas o agora está aqui, te dando mais uma chance de escolher diferente, de mudar a direção, de dizer: chega. Só que essa decisão tem que vir de dentro. Não de uma emoção passageira, mas de uma convicção profunda.
de um entendimento claro de que continuar como está vai te custar caro demais. Mais caro do que você está disposto a pagar. O mais assustador não é quando a vida desmorona de repente. É quando ela vai se deteriorando devagar, dia após dia, sem que você perceba. Você acorda, toma o café de sempre, encara as mesmas tarefas, sente o mesmo cansaço e diz para si mesmo: tá tudo bem. Mas não tá. Tá longe de estar. Você só se acostumou. E é aí que mora o perigo, porque o hábito de sobreviver disfarçado de normalidade é um dos mais cruéis. Ele não grita, ele sussurra, e você vai aceitando. Aceita o relacionamento morno, aceita o corpo cansado, aceita a mente bagunçada, aceita um trabalho que não te desafia, aceita um futuro que você não teria coragem de mostrar para o seu eu mais jovem. E isso, com o tempo, vira sua vida. Não porque você escolheu isso conscientemente, mas porque escolheu não escolher. Porque foi empurrando, adiando, fugindo, e quando percebe, está cercado por escolhas que nunca foram suas de verdade. Foram impostas pelo medo, pela preguiça, pela falta de direção. E aí vem o pior tipo de dor. A de perceber que a vida que você vive não representa quem você é, ou quem você poderia ter sido. Essa dor é silenciosa, mas constante. Ela aparece no fim do dia, quando tudo silencia. Quando você deita na cama e sente aquele peso no peito, aquela inquietação, aquela sensação de que está tudo errado, mesmo que ninguém perceba, e você tenta se distrair. Liga a TV, mexe no celular, faz qualquer coisa para calar essa voz, mas ela volta, sempre volta. Porque ela é sua consciência gritando que você está desperdiçando o que tem de mais precioso, sua existência. E por mais que você tente abafar, você sabe, no fundo você sabe, que poderia estar vivendo algo maior, que poderia estar construindo algo com propósito, que poderia ser alguém que inspira, que deixa marca, que vive com intensidade. Mas isso exige uma escolha, uma ruptura. Um corte radical com aquilo que te adoece, mesmo que pareça confortável. Porque conforto sem propósito vira prisão. E liberdade sem responsabilidade vira caos. O equilíbrio está na disciplina, no compromisso com aquilo que te fortalece. Mesmo que seja difícil. Mesmo que doa. Porque a dor de mudar é momentânea. Mas a dor de não mudar é eterna. E você precisa decidir qual delas vai carregar. A verdade é que você não tem como escapar disso. Uma escolha vai ser feita. Se não for por você, será pelo tempo, pela vida, pela rotina que vai te engolir. Mas se for feita por você, pelo menos será com consciência, com poder, com dignidade. Porque no fim das contas, o que mais destrói um homem não é o fracasso, é a passividade. Você está a um passo. Literalmente a um passo de um caminho que pode mudar tudo. Mas também está a um passo do abismo do arrependimento. A escolha parece simples, mas carrega um peso imenso, porque ela define não só os próximos dias, mas os próximos anos da sua vida. E talvez você pense que ainda tem tempo, que pode esperar mais um pouco, amadurecer a ideia, ganhar mais confiança. Mas essa crença é uma armadilha, porque quanto mais você espera, mais difícil fica. O medo cresce, a dúvida se fortalece, e a inércia te domina. E sabe o que é mais perverso nisso? É que esse adiamento vem disfarçado de prudência, de planejamento, de responsabilidade. Mas no fundo, é só medo. Medo de se frustrar, medo de fracassar, medo de descobrir que talvez você não seja tão forte quanto imaginava. Só que aqui está a verdade. Você nunca vai saber se não tentar. Nunca vai saber o que poderia ter conquistado se continuar aceitando essa existência medíocre. E medíocre não no sentido ofensivo, mas no sentido literal. Média, mediana, morna. Uma vida sem grandes riscos, mas também sem grandes conquistas. Sem grandes quedas, mas também sem grandes vitórias. Uma vida onde o coração bate, mas não vibra. Onde os dias passam, mas não marcam. Onde os anos se acumulam, mas não transformam.
E você merece mais que isso. Muito mais. Mas precisa entender que a mudança não vai cair no seu colo. Ela precisa ser buscada, caçada, construída, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dor por dor. Porque sim, vai doer. Mudar dói. Evoluir dói. Enfrentar a si mesmo dói. Mas é uma dor que cura, uma dor que limpa, uma dor que abre espaço para o novo, para o verdadeiro, para o que faz sentido. E é por isso que essa decisão é tão difícil. Porque ela exige que você abandone versões antigas de si mesmo. Que deixe para trás desculpas, narrativas, identidades que você construiu ao longo dos anos para se proteger, mas que agora estão te impedindo de crescer. Elas foram úteis um dia, talvez tenham até te salvado, mas agora são peso. E o caminho da mudança exige leveza, exige verdade, exige ação. E é nessa bifurcação que você está agora. Um passo te leva à transformação, o outro ao conformismo. E os dois têm um custo. O primeiro, esforço. O segundo, arrependimento. E só você pode escolher qual dor está disposto a carregar. O mundo vai continuar girando, indiferente à sua escolha. Mas sua alma, essa sim, vai sentir. Ela vai te cobrar. Vai te lembrar todos os dias do que você poderia ter sido. E se você ignorar por tempo demais, esse lembrete se tornará lamento. E lamentar uma vida não vivida é o pior tipo de dor que existe. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você está mudando. Talvez ainda seja uma faísca pequena, mas ela está acesa. E isso já é gigantesco. Porque a maioria das pessoas desiste no meio. Elas fecham o vídeo quando começa a incomodar, quando toca em feridas que elas não querem encarar. Mas você ficou. Você aguentou. Você sentiu. E isso te coloca à frente da maioria. Porque quem sente, transforma. Quem encara a dor da verdade, abre espaço para cura. E agora, eu quero que você prove isso para si mesmo. Curte esse vídeo. Não é só por mim, é por você. Para registrar esse momento como um marco na sua jornada. Se inscreve no canal, porque esse é só o começo de uma série de conteúdos que vão te desafiar a se tornar a sua melhor versão. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Um amigo, um irmão, um colega que está preso no mesmo ciclo que você estava antes desse vídeo. Às vezes uma mensagem como essa pode salvar uma vida, ou pelo menos mudar o rumo dela. E comenta aqui embaixo: eu decido mudar hoje. Isso é mais do que um comentário. É um compromisso público. É uma declaração de guerra contra a mediocridade. E se você realmente chegou até o fim, eu quero que você prove que não está aqui só para consumir. Está aqui para agir. Então escreve aí. E não esquece de assistir o próximo vídeo que está aparecendo aí na tela final agora. Ele vai te mostrar o próximo passo. Porque não basta decidir mudar. Você precisa saber como. E nesse próximo conteúdo, a gente vai aprofundar ainda mais essa transformação. Não deixa para depois. Sua mudança já começou. Agora é hora de seguir firme. Você não está sozinho. A comunidade que está se formando aqui é feita de pessoas como você. Homens e mulheres que decidiram não viver mais no modo automático. Gente que cansou de sobreviver e escolheu viver com propósito. E eu estou aqui para te lembrar, sempre que for necessário, que você é capaz. Capaz de mudar, de reconstruir, de recomeçar. Não importa o quanto você tenha errado até aqui. O que importa é o que você faz a partir de agora. Então, se esse vídeo mexeu com você, se ele te trouxe clareza, força ou até aquela raiva boa que nos empurra para a ação, então já sabe. Curte, se inscreve, compartilha e deixa seu comentário com eu decido mudar hoje. E mais importante, clica no próximo vídeo que está aí na tela. É ele que vai te mostrar o caminho para não voltar atrás. Porque decidir mudar é o primeiro passo. Mas manter essa decisão viva é isso que te transforma.